Olá pessoal, eu sou Adriana Albuquerque, sou psicóloga e hoje eu trago para vocês um caso que está sendo muito debatido por todo o Brasil, pela mídia e investigado pela justiça, que é o caso do garoto de 4 anos, Henri Borel, que nos deixou indignados com o que ocorreu, né? E a gente vai falar desse caso, gente, trazendo reflexões sobre abusos, né? Abusos com crianças, e também nós vamos trazer reflexões do que é o perfil de um abusador ou o perfil de um psicopata capaz de cometer tamanha atrocidade. Eu quero dizer aqui que eu vim emitir a minha opinião, tá? Como pessoa, como profissional, não vim fazer nenhum diagnóstico e quero deixar isso muito claro, até porque a gente sabe que algumas pessoas acabam se manifestando, né? Umas por puro desconhecimento e ignorância na acepção da palavra, de desconhecer, de não saber do que se trata, né? Outras porque não acreditam na maldade humana. Infelizmente, existem pessoas muito más, existem pessoas disfuncionais, existem pessoas com transtornos de personalidade e outras ainda porque acabam minimizando fatos como esse, infelizmente, o que não, de forma alguma, não ajuda em nada para que futuros casos não aconteçam. E eu trouxe aqui uma frase que é muito sugestiva para esse momento que nós estamos vivenciando, para esse caso em específico. O mundo não será destruído pelo mal, mas por aqueles que olham o mal e não fazem absolutamente nada. Então eu gostaria que, de fato, nós pudéssemos sim conversar sobre isso. É um caso pesado, é um caso difícil, é um caso que causa muita dor, né? A todos os envolvidos e a nós, enquanto cidadãos que acompanhamos o dia a dia da mídia quando ele reproduz um caso como esse. Já tivemos vários, né? Tivemos o caso aí da menina Isabela Nardoni, né, que foi uma repercussão enorme e indignação total, e tivemos o fechamento desse caso. Esperamos também ter o fechamento desse caso atual do Henri Borel. Bom, o doutor Jairinho, né, e eu me recuso a chamá-lo assim porque eu acredito que chamar uma pessoa um nome diminutivo denota carinho, e nesse contexto realmente a gente não pode atribuir nenhum tratamento de carinho a um suspeito de um caso grave como esse. Então eu vou chamá-lo simplesmente de vereador companheiro da Monique Medeiros, que é a mãe do Henri, ok? Então esse cidadão, né, o vereador, ele tem um perfil sugestivo de psicopata, sim. Por quê? Porque quais são as características de um psicopata? Eu quero começar por aí. E a gente vê claramente, né, que é a frieza em falar sobre algo que aconteceu, é a perversão, né? O psicopata, ele tem gozo em ter feito o que fez, em fazer o que faz, as maldades, as crueldades que faz. Então isso se chama perversão. Ele goza porque ele se sente imbuído de um poder sobre a vida ou a morte de uma pessoa, tá? Além disso, total falta de empatia, isto é, o psicopata ele não tem capacidade de amar nenhuma, é zero. Ele não tem capacidade de se colocar no lugar do outro, por isso que ele faz o que faz. Ele não pensa como, né, o pai de uma criança que aconteceu tudo isso vai se sentir. Ele não pensa nisso, ele não tem essa empatia. E a frieza e a indiferença desse cidadão é constatada em seus depoimentos. Quem está acompanhando na mídia vê, e uma das frases que me chamou muita atenção é quando ele diz para o Leniel, o pai de Henri: olha, não fica assim, né? Você pode ter outro filho. Gente, como é que alguém fala para um pai que acabou de perder um filho, não fica assim, você vai ter outro filho? Tipo, você vai substituir por outra criança. Não existe isso, né? Ninguém substitui um filho por outro filho.
Ninguém substitui nem um bichinho de estimação, seja um gato, um cachorrinho, ou seja qual for, por outro e tá tudo bem. Isso não existe. Então é muita frieza e crueldade falar isso para um pai que acabou de perder o seu filho. Quanto à questão da perversão, veja, esse garoto ele foi torturado, a polícia já chegou a essa conclusão de que ele foi torturado por aproximadamente 1h30, com lesões no cérebro, na cabeça, no fígado, nos rins, né? Então foi algo muito forte por ação contundente, isto é, pancada. E uma queda de uma cama, gente, pelo amor de Deus, no mínimo vai trazer um galo na cabeça e olhe lá, né? No mínimo pode quebrar ou torcer um braço, né? Mas o menino ficar da forma que ele ficou a partir da investigação de peritos, né, do IML, isso não existe. Então é muita perversão. Ele foi torturado, isso já é constatado, tá, pela justiça. Uma outra característica de uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial, isto é, psicopatia, como é mais conhecido, é um padrão recorrente de comportamento. Então veja, se formos analisar, ex-namoradas estão prestando depoimentos, né? E se a gente for analisar o perfil dessas ex-namoradas, também é muito sugestivo, porque elas tinham filhos ou filhas, né, numa idade entre 2 e 6 anos de idade. Então veja, é algo que é um padrão, ele já escolhe uma vítima dentro de um perfil específico. E nesses depoimentos, inclusive a própria criança, que hoje é um adolescente, está no início da adolescência, né, tem por volta de 13 anos, também deu seu depoimento de maus tratos feitos pelo vereador, né, de empurrar ela, mergulhar ela na piscina, e trazer de volta, e ela ter a sensação de afogamento e trazer de volta, enfim. Fatos muito curiosos e que despertam na gente exatamente essa análise, né? Que cidadão é esse, que homem é esse que maltrata crianças? Outra coisa interessante que deve ser investigada para se chegar a um laudo de psicopatia, que não é o caso aqui é uma opinião, tá certo? Isso aí vai ser feito pelos profissionais competentes que estão acompanhando esse caso. Mas é estudar exatamente a história pregressa deste indivíduo, né? Os psicopatas, eles já têm uma história pregressa de violência, de maus tratos, de rebeldia, de confusão na escola, na rua, no bairro, né? Desde muito cedo, desde criança, na adolescência também, ele já demonstra esses traços de crueldade, de violência e de ir contra regras e leis. E veja, aqui nesse canal a gente trata muito de abusos e de relações tóxicas entre adultos, né? Principalmente relações amorosas. Você que acompanha esse canal sabe disso. A gente fala muito do transtorno de personalidade narcisista, também fala do transtorno de personalidade antissocial, enfim, fala de abusos em geral. E nesse caso específico, o abuso foi com a criança é indefesa. A criança, ela não sabe se expressar direito. Nesse caso, o Henri até falou para a babá, né? Falou para o próprio pai que não gostava do tio, falou para a babá que o tio batia nele, dava rasteira nele, chutava ele. A babá, inclusive, filmou, né, uma cena em que a criança está mancando, ouviu a televisão muito alta, onde o Henri estava no quarto com o vereador, que era o seu padrasto, né, assumia esse papel de padrasto, mas a criança, ela não sabe sentar e conversar como nós faríamos, né, com um adulto sobre o que estava de fato acontecendo, com detalhes. Ela expressava através do quê? Do pavor, do pânico. Ao sair da casa do pai, ele já chorava, vomitava, queria ficar mais. Inclusive o próprio Leniel, né, que é o pai da criança, está se sentindo extremamente culpado por isso, por não ter percebido. E conversou com a mãe do Henri, né, o pai conversou com a ex-mulher, perguntou sobre isso, a partir do que a criança disse para ele, e ela negou, e inclusive disse que até mataria se soubesse o que estava acontecendo.
Nesse caso também, gente, houve muita omissão, né? Omissão por parte dos pais, por parte dos avós, omissão por parte dos vizinhos. Veja, houve aí fotos, prints, né? A mídia está divulgando, a justiça também, onde a babá conversa com a mãe e relata o que está acontecendo com a criança. E a mãe não toma medidas mais drásticas, isto é, pelo que se sabe, né? Não houve um confronto onde ela poderia se separar desse abusador, né? Desse possível abusador, digamos assim, que a gente aqui não pode afirmar, né? A gente pode estar levantando hipóteses, mesmo que a justiça já esteja demonstrando aí contundentemente provas de que eles têm participação direta em tudo isso. Não se sabe qual a participação da mãe, mas já está se afirmando a participação do vereador. Enfim, mas ela poderia ter tirado a criança deste abusador. Como mãe, ela tinha direito e obrigação de zelar pelos cuidados e proteção do seu filho. E ela não fez isso. Inclusive, em depoimento, a polícia, por 9 horas de depoimento, ou foi 12 horas, enfim, foram muitas horas, segundo ela, numa entrevista que eu vi, de 2 horas da tarde às 2 horas da manhã, então foram 12 horas, ela em momento algum relatou a conversa com a babá, relatou abusos por parte do vereador, ou qualquer coisa que demonstrasse que ela estava indignada e que ela queria descobrir a verdade. Então isso é omissão total. O papel dessa mãe, infelizmente, né, está sendo um papel que não deveria ser. Não acompanhou o pai na busca do que aconteceu com o próprio filho, né? O Leniel, numa entrevista, relata que ele é que foi cuidar do IML, que ela só chegou muito tarde, mas ela não fez essa busca como ele fez, né? Então é muito esquisito, gente. Uma mãe, quando um filho sofre um acidente que nem é fatal, ela leva para o hospital, ela acompanha, ela cuida, ela quer saber, ela investiga. Nesse caso foi fatal e ela simplesmente levou para o hospital e depois disso, muito pelo contrário, o padrasto quis acelerar, né? Tudo isso é muito esquisito, né? Quis acelerar logo que o corpo saísse do hospital, fosse liberado o corpo, que o enterro fosse rápido, ligou para o governador para acelerar esse processo, ligou para um profissional da alta gestão da saúde, né? Ambos se posicionaram que nada poderiam fazer, não era da alçada deles, enfim. É muito suspeito tudo isso, né? É muito complicado. Essa versão que eles estão colocando é muito complicada, de uma queda não leva a isso. Enfim, a gente percebe aí de fato que eles procuraram de todas as formas prejudicar as investigações para que a verdade não viesse à tona. Jogaram celulares pela janela quando a polícia estava indo buscá-los, né? Prendê-los. Uma prisão preventiva de 30 dias, sujeita a habeas corpus, né? E que infelizmente a gente sabe que tem autoridades que são capazes de dar esse habeas corpus e que, na minha opinião, não deveriam dar. Essa investigação tem que ir até o final, né? Eles estavam atrapalhando, buscando testemunhas para poder mudar, combinar versões, então tudo tá muito esquisito, né, gente? Tudo está muito esquisito e tudo leva a crer que de fato foi, infelizmente não foi um acidente. A gente sabe aí que o pai, coitado, está num sofrimento atroz. Quem somos nós para julgar esse pai que está numa dor profunda? Mas me cabe aqui alertar aos pais, quando seu filho chora, quando seu filho se agarra a você, quando seu filho fala que não quer sair de perto, isso merece uma investigação maior, isso merece de fato um olhar mais apurado, sabe, para essa criança. O que está acontecendo? Por que ele está se apegando ao pai dessa forma, sendo que vai para casa da mãe? O que está acontecendo? Então vale a pena uma investigação maior, questionamentos e até mesmo afastar, né, essa criança desse abusador, dessa pessoa que ele está tendo aversão. Então fica aí um recado para um pai, para uma mãe, para os responsáveis de uma criança que de fato não tem a mínima condição de se defender sozinha. Outra coisa, por que os avós estão se omitindo, né? O próprio Leniel falou
que tentou falar com eles, a única vez que conseguiu foi uma única vez, recebeu o apoio da avó materna, mas que não teve mais notícias, né, que a ex-mulher não entra mais em contato com ele, que a família dela também não entra mais em contato com ele, sendo que eles tinham uma excelente convivência, um excelente relacionamento. O que está acontecendo? Por que essas pessoas estão fugindo? Por que essas pessoas não estão juntas para buscar a solução de tudo isso? Estranho. Outra omissão, e aí também fica um recado para todos, né, que como nós são cidadãos, os vizinhos que ouviram gritos da criança, isso também está relatado em diversas entrevistas, ouviram gritos inclusive da mãe, né, da mãe do Henri, da Monique, e nada fizeram. Ah, não fizeram porque como é que vai lá bater na porta de um casal, quiseram evitar confusão, e por que não ligaram para a polícia? Por que não denunciaram isso para que autoridades fossem lá verificar o que estava acontecendo? Gente, a gente não pode se omitir, ainda mais agora. Tem várias formas, tem vários meios, tem ligações anônimas, enfim. Mas a omissão não é mais possível, porque casos como esse ocorrem todos os dias. Um vem à tona e merece essa discussão e essa reflexão da nossa parte. Enfim, outra postura da mãe totalmente inadequada, tirar selfie na delegacia, sabe, com uma carinha boa. Além disso, ir ao salão, se produzir. Cada vez que ela aparecia indo na delegacia, indo ao hospital, ela estava super produzida, muito bonita. Então, que mãe é essa que o filho acabou de falecer e ela está mais preocupada com a própria estética, né? De se apresentar bem, maquiada, cabelo arrumado, unhas feitas, roupas bonitas, do que estar ali, independente como ela esteja, buscando a verdade dos fatos e, inclusive, compartilhando o que ela viu naquela noite. Porque só eles dois estavam naquele apartamento naquela noite. Só eles dois sabem, de fato, o que aconteceu. Uma outra coisa curiosa, por que ela se omite? Por que ela cala? Por que ela não relata os abusos que a criança sofria, né, e que foram relatados pela babá no dia 12 de fevereiro, há mais de um mês atrás? E aí a gente fica se perguntando, a vida dela mudou de uma forma drástica. Ela passou de um salário X para um salário de aproximadamente 14 ou 16 mil reais, né? Quer dizer, mudou o padrão de vida. Ela saiu de um bairro simples para morar num bairro nobre, num apartamento de luxo, numa vida de luxo, né? Será que isso foi deslumbramento, né? Será que foi uma causa da paixão? Porque a paixão, ela é patológica. Poucos sabem disso, mas o estado de paixão é patológico. A pessoa fica fora da consciência. Ela não tem mais condições, inclusive, de tomar decisões de uma forma equilibrada, né? Então, será que isso é efeito da paixão? Um relacionamento de 3, 4 meses, né? Após se separar 6 meses do marido, passa a se relacionar com um homem, 4 meses de relacionamento aproximadamente, e se omite em relação ao falecimento do filho, onde ela estava no lugar, onde não tem como ter outra versão, né? Essa que eles colocaram já caiu por terra pela justiça, pela área de saúde, pelos peritos criminais. E por que ela não fala? O que ela teme? O que ela está escondendo? Enfim, e fica mais uma vez o alerta, né, para pais irresponsáveis, enfim, para todos nós adultos. A criança, ela dá sinais, ela chora, ela vomita. A criança, inclusive, quando sofre bullying na escola, ela já começa a demonstrar irritação, choro, medo, desespero. Ela chama a atenção dos responsáveis, dos pais, no domingo, porque ela sabe que na segunda-feira ela vai ter que voltar para a escola, para aquele ambiente hostil. Então veja, o Henri demonstrou isso não querendo se afastar do pai e voltar para a casa do padrasto e da mãe. Ele demonstrou isso. Enfim, estudar a história pregressa deste padrasto, deste vereador e desta mãe se faz mais do que necessário para se chegar à conclusão de quem são essas pessoas, né? A história dele já está vindo à tona, com ex-namoradas, com depoimentos, né? Até depoimentos aí no mundo político,
né, de envolvimento em coisas que não eram lícitas. E isso é comum ao psicopata, né, infringir regras, burlar a lei. E também depoimentos de ex-namoradas. Inclusive, ele estava numa conversa com uma suposta namorada ou amante, ex-namorada, na noite do ocorrido, do ocorrido fatal em que a criança vem a óbito. Essa personalidade, né, desse vereador é mais fácil da gente detectar aí um perfil de abusador, até porque ele vinha repetindo esse padrão com outras crianças e o prazer dele era de torturar. Ele não queria se livrar do Henri. Se ele quisesse, ele teria dado um jeito dessa criança não morar com eles, por exemplo. Ele teria dado um jeito, né? Porque os avós maternos gostavam muito da criança, o pai apaixonado pela criança, então alguma coisa ele poderia ter feito, mas ele queria a criança lá para que ele fizesse o abuso. E veja, ele faz o abuso cruel e fatal na criança, tão logo ela chega da casa do pai. Por quê? Porque somente depois de 15 dias o pai ia ter contato com essa criança novamente. E lógico, né? Ele pode ter pensado, tudo isso aqui são hipóteses. Então ele poderia bater, torturar, e aqueles hematomas depois poderiam não ser mais vistos pelo pai da criança, né? Mas infelizmente ele exagerou dessa vez, porque ele já vinha cometendo abusos, ele exagerou e a criança veio a óbito. E veja só, como é que ele, enquanto vereador, por mais que ele seja bem relacionado, como a gente fala, como é que ele já tem à mão o telefone do governador, telefone de uma pessoa da área da saúde importante que pode tomar decisões rápidas? Como é que ele tinha isso? Quer dizer, a gente começa a pensar aí, né? Tudo isso já é muito bem pensado, estratégico, eu posso precisar disso, então eu já tenho à mão. É estranho isso. E nos leva a crer que em casos anteriores ele já tenha usado dessa influência como político e amigo de pessoas poderosas, né? Tanto que os casos passados não se desenvolveram, todos foram abafados. Tem até uma história aí também de que um ex-namorado estava sofrendo ameaças para não dar depoimento, para não falar sobre o relacionamento. E que uma ex-namorada fala também que foi agredida, né? Que foi stalkeada, que ele ficava ali esperando em frente à casa dela, escondido, que ele tinha um ciúme doentio, que ela começou a sair com amigos, ele não aceitava, que ele abordava, que ele empurrava, que ele machucava, que ele batia. Então veja, existe uma história pregressa, tanto com crianças quanto com adultos. Enfim, gente, para que esse vídeo não fique tão longo, porque não é a característica dos vídeos desse canal, o que eu quero deixar aqui é um recado final. Vamos abrir os olhos, vamos ficar alertas, vamos nos indignar com qualquer abuso que a gente perceber de um adulto para com uma criança. Uma criança indefesa, uma criança de fato está ali diante de uma pessoa enorme na frente dela, mais forte que ela. Esses abusos podem ser emocionais, físicos, sexuais, e a gente precisa estar muito atento e não permitir isso de forma alguma, que a gente possa intervir, que a gente possa denunciar para que casos como de uma Isabela Nardoni, de um Henri Borel e tantos outros casos passados não venham mais a se repetir, tá certo? Eu agradeço muito você ter estado aqui comigo hoje e vibro para que esse pai tenha o acolhimento necessário, o conforto necessário no seu coração de tudo que aconteceu com o filho dele e que a justiça seja feita, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!